Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero falar também sobre o atacante Sorriso, jogador que já teve boas temporadas no Juventude, no Red Bull Bragantino e que está no futebol português vestindo a camisa do Famalicão. Foram 15 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências. Segundo informações do Periquito Brisado, o jogador recebeu proposta para defender o Goiás, iniciando estas negociações por parte da diretoria alviverde nos últimos dias. A informação do Periquito Brisado não está errada, tá? O Goiás, pelo que eu apurei também, está se interessado na contratação do jogador. O Márcio Zanardi gosta muito, tá, do Sorriso, esse atleta de velocidade, explosão, de drible curto. Porém, eu conversei com o empresário do atleta, tá? Não fui eu que procurei o empresário dele, e sim ele que me mandou mensagem no Instagram. Não vou revelar o nome porque eu não perguntei para ele se eu podia revelar o nome aqui, mas a informação eu posso passar para vocês, tá? Pelo que ele me falou, o Goiás ainda não procurou, tá? Nenhum representante, nem o Famalicão, muito menos o Red Bull Bragantino, para contar com um Sorriso. Então, até o presente momento, na tarde desta quarta-feira, não houve nenhuma proposta oficial, nenhuma consulta oficial por parte da diretoria do Goiás para contar com um Sorriso. Isso deve acontecer nos próximos dias, tá? 23 anos de idade, jogador que pertence ao Red Bull. Segundo o seu empresário, o jogador ele deve continuar, pelo menos é isso combinado nesse momento, lá no Famalicão, tá? Segundo informações do site Transfermarkt, o Sorriso ele ainda pertence ao Red Bull Bragantino, tem vínculo por lá até dezembro de 2026, e no Famalicão, a temporada se encerrando agora, ele fica livre. Porém, segundo o seu empresário, o contrato lá no Famalicão é maior do que isso, tá? Ou seja, não se encerra agora em junho, e o clube português também tem uma opção de compra que pode sim ser exercida, Ele acabou sendo bem mais reserva do que titular nesta primeira divisão portuguesa, inclusive treinado pelo técnico Armando Evangelista em 15 jogos. Aliás, foi reserva nos últimos, em 15 jogos ele foi titular em 9 deles. Jogador que demonstrou boa qualidade, tanto naquela Série A com o Jair Ventura, lá no Juventude em 2021, marcou 4 gols naquele ano, quanto no ano passado, 9 gols e 2 assistências em 46 jogos pelo Red Bull Bragantino, e acabou sendo emprestado agora ao Famalicão. Gosto muito do Sorriso, também seria uma opção de velocidade, tá, para o Goiás. Pode fazer uma função como um ponto direita, um ponto esquerda. Ele que é destro, tem 1,75 m de altura e já tem, digamos, uma certa experiência aqui no futebol brasileiro. Acharia uma contratação assim, não é extraordinário, tá? Não é um jogador do nível, por exemplo, do Thiago Galhardo, mas para uma realidade de Série B, até mesmo pensando em um empréstimo maior, por exemplo, acho que o Goiás ele tem que pensar assim também, nesta segunda janela do ano, de contratar jogadores mais pontuais, até mesmo com um contrato até o final do ano que vem, Obviamente, caso o Goiás suba para a Série A do Campeonato Brasileiro, na minha opinião também o Sorriso seria um jogador que agregaria em uma realidade de primeira divisão. Pode deixar a sua opinião, segundo o seu empresário, não há proposta oficial do Goiás, mas as outras informações que eu obtive também, o jogador está no radar, o Goiás deve sim apresentar uma proposta nos próximos dias. Pode deixar o seu pitaco também a respeito desse jogador, que na minha opinião o Goiás precisa sim olhar com carinho, as posições. Se fosse possível mais um lateral esquerdo eu contrataria, tá, sendo sincero, mais um meio campista nessa função de volante, camisa 10, ponta direita e o outro atacante, tá? Se fosse para escolher posições titulares. Se desse para trazer 2 pontas ainda eu faria sim essas contratações, já que o Márcio Zanardi não conta com grandes alternativas no banco de reservas. Na janela de transferências também quero falar sobre o centroavante Pedro Raul, alguns torcedores comentando, já havia trago um vídeo falando sobre o Pedro Raul na outra semana, e agora o torcedor do Goiás acabou se deparando com a notícia, que o Corinthians topa sim emprestar o jogador para a sequência do Campeonato Brasileiro. Esta informação do portal Bola VIP. O salário do Pedro Raul no Corinthians é de R$700 mil mensais, e ele tem um contrato por lá até dezembro de 2028. Lembrando que aqui no Goiás o Pedro Raul faturava no máximo R$120 mil mensais, tá? Ficava nessa faixa entre 100, 120 e 130 mil, tá? Era este o salário. Já quando estava naquela metade do ano, chegou a receber uma proposta de 400 mil por mês do futebol europeu, acabou não aceitando. O grande vacilo do Goiás em relação ao Pedro Raul foi não ter comprado o jogador, já que o Caxias Reysol vendeu o Pedro Raul para o Vasco por apenas R$10 milhões. Esse é um valor que o Goiás, se esforçando um pouco mais, um clube que nesse ano começou com caixa de 120 milhões, dava para ter comprado o Pedro Raul na ocasião. O Corinthians pagou bem mais do que isso, foram R$25 milhões, e o Lucas Andrino
diretor de futebol do Goiás, em entrevista à Rádio Band News de Goiânia, comentou a respeito do assunto. Mencionou exatamente isso, né, que o salário do jogador é muito alto, por conta dessa sua valorização no mercado, pelo que ele fez no Goiás, e em decorrência disso é natural, né, o torcedor acabar pedindo, mas que no momento não há conversas ou tentativa de contratação do Goiás para contar com Pedro Raul. O importante é que o Lucas Andrino não chegou a fechar as portas, né, e se fosse um outro discurso da diretoria antiga do Goiás, eu sei que assim, não é querendo mentir para o torcedor, mas aí não precisa falar que, por exemplo, para o Pedro Raul voltar para o Goiás, só se o Goiás for campeão brasileiro, tá? Não precisa dar uma exagerada desse nível. Então acho que o discurso também do Lucas Andrino é mais plausível, e não só isso, né? A realidade, o fato, o que ele realiza em termos de contratações, de acertos, né? Você pode ver que os jogadores que o Lucas Andrino contratou nesta última janela, os únicos que não, digamos, vingaram foram os lesionados. E duas excelentes contratações, o Messias e também o Regis, né? Os demais, todos jogando com frequência, tendo uma boa minutagem, bom desempenho também dentro de campo. Então, acaba que a visão, né, do torcedor do Goiás para a diretoria acaba sendo diferenciada nesse quesito. Mas, obviamente, o Pedro Raul é um nome muito caro para a sequência do ano. Tem um aspecto também, né? A não ser que o Corinthians tope emprestar o jogador, pagando maior parte do salário. Aí talvez o Goiás, para chegar em 200, 250 mil, fazendo um esforcinho dá para essa janela da metade do ano. Obviamente o jogador deve priorizar, né, a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa eu até pegar aqui, ele já realizou até o momento 4 jogos na primeira divisão, não se encaixou, né, com o estilo de jogo aí do Antônio Oliveira, e deve sim deixar o Corinthians para a sequência do ano. Depois que saiu do Goiás, ele até teve um momento ali ok no Vasco, mas acabou saindo de mal, né? Foi para o Toluca do México também, negociado também nessa parte de 20 milhões. No Corinthians nesse ano, 3 gols marcados em 16 partidas. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Pedro Raul. Vamos ficar de olho, tá? Não seria nenhum absurdo, né, se o Goiás conseguisse um empréstimo muito barato, ou até mesmo para a Série A do ano que vem, já que aqui no Goiás, né, o jogador foi muito bem. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero fazer uma indicação de um jogador que está em baixa no Vitória, mas que jogou muita bola na Série B do ano passado, que é o meio atacante Mateuzinho. Acho que vocês vão se lembrar dele. 26 anos de idade, foi o camisa 10 do Vitória no ano passado, mesmo com números discretos, né, olhando assim, 27 jogos, 2 gols marcados e 2 assistências na Série B do ano anterior, mas foi, na minha avaliação, o melhor jogador do Vitória na região central do gramado e no quesito construção de jogadas. Meia canhoto, bate muito bem na bola, 1,65 m de altura. O Mateuzinho também, que jogou no Ipiranga, então às vezes acaba confundindo com aquele Mateuzinho do Goiás, que foi pro Amazonas, tá? Não é esse, é outro Mateuzinho, esse que tem 26 anos, revelado nas categorias de base do Figueirense, passa também no Caxias, no próprio Ipiranga, onde faz uma boa disputa do Campeonato Gaúcho na temporada passada, chamando a atenção do Vitória. Vou deixar aqui para vocês também um mapa de movimentação do Mateuzinho na Série B do ano passado, uma nota média muito boa do SofaScore de 7 e um mapa bem preenchido, tá? Nessa região central do gramado, geralmente caindo mais para a esquerda. Um jogador que tem uma visão de jogo diferenciada, bons dribles curtos, consegue também boas arrancadas ali com a bola dominada, mas é mais esse 10 mesmo, esse cara que na minha avaliação ainda falta no elenco do Goiás, né? O Thiago Galhardo vem fazendo basicamente uma função de um 10, mas penso que se pudesse jogar com o Galhardo e com mais um outro 10, né, pode ser o Regis esse nome também, mas não faria mal. A contratação de mais um jogador nesta região do gramado também não me surpreenderia se o Lucas Andrino fizesse uma movimentação nesse sentido. O Mateuzinho, para tirar ele do Vitória, apesar da fase ruim, né, nos últimos jogos do Brasileirão, o torcedor vem pegando no pé, mas não é uma negociação tão simples. Tem contrato por lá até dezembro de 2025, foi comprado por R$500 mil, né, do Vitória. O ano passado o Vitória pagou esse valor. Neste ano são 2 gols e 6 assistências. Na Série A do Campeonato Brasileiro, um titular absoluto, marcou um gol e deu 2 passes para os seus companheiros. O Vitória, de forma geral, né, acaba vivendo um momento ruim nesta Série A do futebol brasileiro, mas tem uma coisa também, que às vezes eu vejo o torcedor comentando, o cara não serve para o Vitória, vai servir para o Goiás. Depende, né? Se for um reserva do Vitória, até pode ter essa indagação, mas alguns jogadores medianos do Juventude, do Atlético Goianiense, do Criciúma, do Cuiabá, do Vitória, tá? Não é nenhum absurdo para chegar no Goiás, no Coritiba, no Ceará,
para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque a diferença de nível técnico é gigantesca, né? A gente acaba, às vezes, meio que se iludindo pelos placares, enfim, na Série B do Campeonato Brasileiro e achando que há uma diferença, assim, mínima em relação à Série A. Não é bem isso, é só ver o sufoco que o Goiás levou, por exemplo, do Cuiabá, o lanterna, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. Então há essa diferença, né? O Goiás deve ficar atento também a alguns jogadores da Série A do Brasileirão. Não precisa ser só de times, né, que estão no Z4, mas acho que deu para entender meu raciocínio. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador também, e qual indicação você faria nesta região central, um camisa 10, um jogador habilidoso para o meio de campo do Goiás, com esta característica mais ofensiva, tá?